palavra é Cristo revelado em nós. Amém? Então, já que você está aqui por causa da palavra, não é por causa do pastor, mas por causa da palavra, eu quero te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, seja ela no modo digital, impresso, eu quero te convidar. Eu quero que Deus te dê uma sacudida hoje, para você sair daqui transformado, amém? Restaurado, avivado, cheio da presença e da glória de Deus, porque Ele pode fazer através da palavra, amém? Então, erga sua Bíblia aí bem alto, e declare assim comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Então, já que ela disse que você pode fazer, ela disse que você pode louvar o Senhor com as suas palmas, amém? Então louve o Senhor com as suas palmas, aleluia, glória a Deus. Mais uma palma para o Senhor, amém? Para o Senhor, para Ele, glória a Deus, amém? Então hoje nós daremos continuidade, terceiro dia, mês de março, amém? Quantos esperam receber grandes coisas aí da parte de Deus no mês de março? Eu estou achando que você vai receber só um bocadinho. Eu acho que você não vai receber muito não. O teu amém foi um meio amém assim, falando só assim, ó, só um bocadinho. Quem tem grandes coisas aí para receber da parte de Deus no mês de março? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Querido, nós fomos direcionados através da nossa da liderança que aqui está, os nossos apóstolos, uma palavra revelada esse ano a respeito do ano apostólico de Esdras, amém? Esdras, ano apostólico de Esdras. Como texto-chave nós temos capítulo 10, capítulo 7, versículo 10, amém? Que diz assim, você que está com a sua Bíblia aberta aí, que nós queremos, diz assim, você que pode acompanhar aí também no nosso telão, porque essa igreja aqui é chique, essa igreja aqui diz assim, ó, porque Esdras tinha o quê? Preparado aonde? No seu coração, para buscar o quê? A lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, amém? Agora, o mais interessante de tudo isso daí, é que esse texto-chave da nossa campanha, ele nos ajuda a um norte, a tomarmos uma direção dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então, o Esdras, que quer dizer o ajudador, o auxiliador, aquele que é enviado por Deus, aquele que é um cara que vai nos ajudar dentro dessa caminhada, ele vai também te ajudar nessa caminhada desse ano de 2026, amém? Então, o texto hoje que nós vamos acompanhar, está lá no livro de Neemias, capítulo 8, e vai falar justamente do nosso sacerdote escriba, o homem da lei, o Esdras, amém? O livro é de Neemias, mas ele vai falar dentro do capítulo 8 do Esdras, o homem que trouxe o avivamento, o homem que abriu o entendimento de um povo que estava distante da palavra. Repita comigo, a palavra. O povo estava distante da palavra, e Deus levanta agora o Esdras, esse homem usado por Deus para trazer um grande avivamento em Israel, amém? Então eu quero dar início aqui na leitura, e começa dizendo assim: e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel.
E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homem como de mulheres, aleluia, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, marca aí, porta das águas quer dizer o quê? A palavra, amém? Porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Mequias, Rassum, Rasbanada, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs o quê? Em pé, aleluia. E Esdras louvou ao Senhor, oh glória, o grande Deus, e todo o povo respondeu o quê? Amém, amém. E levantando o quê? As suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor, com rostos em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebataí, Odias, Masaías, Quelita, Azaria, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote, o Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este é dia consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, aleluia. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E nos dias seguintes ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte, trazei ramos de oliveira, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murta, ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e trouxeram e fizeram para si o quê? Cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Jesua, filho de Num, até que aquele dia houve muita alegria, aleluia, e de dia
em dia, Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. Celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Amém, queridos? Pode se assentar, porque no tempo do Esdras foi de manhã até o meio-dia a leitura da palavra, todos de pé. No tempo onde Esdras passou a fazer essa leitura, eu sei que você estava meio incomodado aí, deve ter pensado, essa leitura é longa, hein? Será que alguém ficou incomodado com o pastor aí ou não? O texto que nós acabamos de ler, vai me dizer que Esdras, o sacerdote, nesse momento, ele vai trazer o livro da lei diante de quem? Da congregação, diante do povo. A Bíblia vai dizer que essa leitura, ela começou no amanhecer e foi até o meio-dia, imagina. Como que foi, uma bênção. Esdras, por sua vez, nós temos o conhecimento no estudo e na própria palavra, que foi um daqueles que veio do cativeiro babilônico. Na segunda vinda, a primeira vinda veio Zorobabel, responsável para a reconstrução do templo, e Esdras, ele teve uma incumbência muito importante, trazer a restauração espiritual de Israel. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado e diga bem assim: o Senhor esse ano, mas diga com voz, autoridade, vai mudar o rumo da sua caminhada com Ele. Esse ano vai ser um ano de grande avivamento na minha vida. Aleluia! 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 Eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida. Esse ano não vai ser como foi o ano passado. Esse ano não foi como os anos anteriores. Esse ano será um grande ano de avivamento de Deus na sua vida. Você será conhecido como um homem e uma mulher de Deus, avivado, cheio do poder, cheio da graça de Deus. Foi isso que Esdras fez. A responsabilidade de Esdras, dentro do contexto histórico de que nós acabamos de ler, dentro da história, foi trazer um avivamento para dentro daquele povo que já havia muito tempo havia se afastado da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a ler, o povo se ajunta ali diante dele para ouvir a palavra. O povo se ajunta para ouvir o livro da lei. Coisas que eles já não praticavam, já não tinha mais essa intimidade com a palavra. E agora, por intermédio de Esdras, direcionado pelo governador Neemias, que agora Neemias é contemporâneo também de Esdras, os dois, o Neemias vem na segunda vinda da Babilônia e o Neemias vem na terceira, uns 10 anos após a vinda de Esdras para Jerusalém. E nesse contexto histórico, quando ele vem, ele traz algo no seu coração, porque ele era um homem que vivia a palavra. Ele era um homem que estudava a palavra. Ele era um homem que sabia tudo sobre a palavra. Ele era um escriba, era uma pessoa letrada, uma pessoa que sabia todos os detalhes. E o interessante é que nesse tempo, quando Esdras, após vir do cativeiro, se achega diante daquele povo, lá no livro de Esdras vai dizer que quando ele fica sabendo dos relatos do povo, que deveria ser um povo santo, separado, um povo segundo o coração de Deus, quando os relatos são passados para Esdras, de que o povo tinha se desviado, tinha se misturado com outras nações, estava adorando outros deuses, a Bíblia vai dizer que Esdras rasgou as vestes, arrancou o cabelo, arrancou a barba. Eu imagino uma atitude de um homem que ficou indignado com todos os relatos que ele tinha ouvido. Eu consigo notar no coração de Esdras
E isso deveria ser dentro do nosso coração, em relação ao pecado. Todo pecado, ele deveria trazer nas nossas vidas um arrependimento profundo, algo que fizesse-me realmente, sabe, eu rasgar o meu coração diante de Deus. O Esdras, por sua vez, quando ele sabe do relato, quando ele chega e fica sabendo que o povo de Israel estava totalmente desviado, ele fala: eu preciso trazer avivamento a esse povo, eu preciso trazer avivamento a essa nação, eu preciso fazer algo por esse povo, porque esse povo está se perdendo, e esse povo é meu, esse povo eu amo, esse povo faz parte da minha nação. Esse é o sentimento da igreja de 2026, um sentimento pela nação, um sentimento pelo Brasil, para pregar, para anunciar a boa nova ao Senhor. O Esdras guardou a palavra do Senhor no coração dele, conforme diz o próprio salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. Esse é o direcionamento que Deus nos dá esta noite, para mim e para você, porque isso serve para mim, serve para a igreja, no sentido que nós temos que caminhar um ano diferente, um ano onde nós possamos marcar e escrever uma nova história na vida das pessoas. Deus te trouxe essa noite aqui para que você saia daqui esta noite totalmente transformado, totalmente com essa convicção e com esse entendimento do que é a palavra. A leitura, a explicação da lei, realmente foi algo que o povo foi tocado, foi transformado. Veja que no capítulo 8, no versículo 1, vai dizer que, coloca para mim por favor, chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas ruas e nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só na praça, diante da porta das águas. A porta das águas lá em Jerusalém, ela tem um sentido, ela fala da palavra de Deus. Por isso que quando se ajuntaram, não foi em qualquer lugar, não foi, sabe, não se ajunta em qualquer lugar para falar de Deus. Muitas vezes nós confundimos as coisas, nós queremos dizer que somos espirituais, a ponto de falar bem assim: não, em qualquer lugar pode se falar de Deus, sim, mas se fala com entendimento em qualquer lugar. Quando se traz o povo para ouvir a palavra, eu tiro o primeiro ensinamento aí, que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, para mudar, para trazer avivamento no meio de um povo, no meio de uma nação. Veja que quando o sacerdote começa a ler a lei diante do povo, o sacerdote começa a expor as escrituras diante do povo, porque foi necessário que todos participassem. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 que foram homens, mulheres e aqueles que entendiam. Eu deduzo que esses que começavam a entender estão aqui no meio também, que são os jovens. Eu entendo que uma congregação, ela é composta por homens, mulheres, jovens e crianças, amém? Amém? Quantos estão comigo aqui? Homens, mulheres, crianças, jovens. Uma congregação, ela é composta por isso, anciões, tem todos. Quando se convoca, quando se chama esse povo para ouvir a palavra, por isso que eu quero que você foque na palavra. O relato lá do versículo 1, você pode colocar para mim, por favor? Vai dizer que juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que
trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, no início, quando eu começo a ler a palavra, quando eu tenho entendimento da palavra, eu começo a compreender que todos têm que fazer parte. Na minha casa, na minha família, todos precisam fazer parte. Na igreja, na congregação, todos precisam fazer parte. Todos precisam ouvir esta palavra. Todos precisam ter entendimento sobre o que é a palavra de Deus. Amém? Então, o texto vai me dizer aí no versículo 1, que o Esdras começa a ler a palavra, amém? E aí, existe uma unidade. A palavra ela é capaz de trazer unidade como é o corpo de Cristo, amém? A unidade, a palavra ela precisa trazer unidade, não separação, não intrigas, não brigas. Quando é se pregada a verdadeira palavra, ela precisa trazer unidade dentro da minha casa, dentro da igreja, aonde eu estiver, ela precisa trazer essa unidade. Ela não pode ser algo que separa. Por incrível que pareça, quando nós nos convertemos, quando nós estamos em determinados ambientes, ao invés de eu ajuntar, eu separo, por falta de entendimento. Por falta de entendimento, em vez de trazer a unidade, nós separamos as pessoas. Deus te trouxe aqui, para que esse ano você vai ser uma pessoa usada por Ele, no poder do Espírito dEle, para juntar, para trazer aqueles que estão longe, trazer para perto, para ser um canal e um instrumento de Deus nessa terra, para anunciar a boa nova dEle. Aleluia! Aleluia! Olhando para dentro desse texto, eu tenho um outro entendimento também. Versículo 6. O versículo 6 diz assim: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Esdras louvou quem? Ao Senhor, o grande Deus, o todo, e todo o povo respondeu o quê? Amém. 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 E todo o povo respondeu o quê? Amém. Amém. Levantando o quê? As suas mãos. Aleluia. Inclinaram as suas cabeças e fizeram o quê? E adoraram ao Senhor com rostos em terra. A palavra de Deus na minha vida, ela primeiro precisa gerar um quebrantamento sobrenatural no meu coração. Um arrependimento que seja de dentro para fora. Um arrependimento que vai me levar à verdadeira adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Quando o povo começou a ouvir, a Bíblia vai dizer que esse povo começou, sabe, entender. Começaram, sabe, opa, peraí, tem algo diferente aí. Tem algo diferente nessa leitura. Eu não tinha ainda ouvido falar, certamente, com clareza o que ele está falando. E a palavra genuína de Deus, a palavra do verdadeiro Deus, ela precisa trazer em nossa vida uma adoração genuína e verdadeira. Note o estado desse povo que ali estava, que não eram poucos, eram muitos. Aproximadamente mais de 30 mil pessoas, muitas pessoas que passaram a se juntar para ouvir a lei, para ouvir aquilo que Esdras estava dizendo. E quando essas pessoas começam a ouvir, elas começam a se aquebrantar, elas começam a chorar, elas começam a se prostrar diante de Deus. Esse ano de 2026 não pode ser um ano onde o seu coração vai ser um coração duro de pedra. Você vai ter que procurar entendimento e sabedoria em Deus para que você seja transformado de dentro para fora. Você não será mais uma pessoa que só participará de cultos,
só estará num culto, ouvindo, louvando, mas nada muda, nada transforma. Um verdadeiro avivamento na sua vida. Deus trará um verdadeiro avivamento sobre a sua vida. Você precisa pedir a Deus: Senhor, em 2026 e daqui para frente, não vai ser mais da mesma maneira. Daqui para frente vai ser algo extraordinário. Daqui para frente vai ser algo para marcar a história de vidas, de pessoas. O povo já estava conformado, esse povo. Imagina que foi inúmeros anos longe da lei, longe da palavra. Veja que eles já estavam mortos. Quando o apóstolo colocou aqui o texto do apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Romanos. Muitas vezes nós estamos vivos por fora, mas mortos por dentro. Esse povo, eles tinham um selo, uma marca, de que eles eram um povo de Deus, escolhido e separado, amém? Eles eram um povo que Deus escolheu para se manifestar em meio a eles, amém? Eles eram um povo separado, era um povo com inúmeras promessas de Deus na vida deles, mas estavam longe, estavam separados, estavam distantes da essência, daquilo que Deus tinha escolhido, tinha designado, já tinha dito através dos profetas e através da sua palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado, acorda ela e diga assim: a palavra de Deus precisa trazer na minha vida uma adoração genuína e verdadeira. Aleluia, aleluia. Tem que ser genuína, verdadeira. Outra coisa que eu aprendo dentro desse texto está lá entre os versículos 7 e 9. Diz assim: e Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sebataí, Odias, Masaías, Quelita, Azaria, Josabade, Hanã, Pelaía, e os levitas ensinavam o quê? O povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Imagina que foram separados pessoas para ensinar, amém? Se separou grupo de homens para ensinar o povo. Sabe o que isso me lembra, gente? Me lembra as casas, as células, me lembra as casas de paz, me lembra, porque muitas vezes é lá que nós tiramos as nossas dúvidas, é lá que nós somos ensinados através da verdadeira palavra. Imagina que se separou homens líderes para ensinar o povo, porque o povo não estava mais compreendendo e nem entendendo a verdadeira palavra de Deus. Muitas vezes nós chegamos a ouvir uma palavra tremenda, uma palavra poderosa, uma palavra que é para trazer transformação, mudança, mas sabe por que ela não muda? Sabe por que ela não muda? Diga assim: por que, pastor? Porque eu não entendi ela, eu não entendi a palavra, eu não compreendi a palavra para mim ela, não entendi. Você quer ver uma coisa? Vou pegar alguns exemplos da Bíblia.
Vou pegar 3 exemplos. Um deles, Nicodemos, um homem doutor da lei, entendido, o cara que era o bambambam de Israel. Quando se encontra com Jesus, Jesus fala para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem lugar no reino de Deus. Como que acontece isso? Você pode me explicar? Doutor da lei, um homem que entendia tudo. Entendia tudo. Precisou uma revelação. Precisou algo da parte de Deus para que esse homem entendesse o que era nascer da água e do Espírito. Não era ter que entrar no ventre de uma mulher para nascer novamente, não. Na mente dele era isso. Uma outra passagem bíblica que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, fala de Filipe. Quando ele se encontra com um determinado homem da corte, um homem nobre, que estava até de carruagem na época, era uma Ferrari da época. A palavra de Deus vai dizer que o eunuco estava lendo a palavra estava em Isaías, e o Espírito de Deus fala com Felipe, e Felipe, direcionado Felipe, direcionado pelo Espírito, vai lá e expõe as Escrituras, porque havia dúvida no coração daquele homem. Aquele homem não sabia. Quer ver outro exemplo da Bíblia? Os discípulos no caminho de Emaús, eles encontram o próprio Cristo, falam com ele, um grande alvoroço em Jerusalém, e agora eles se encontram com o próprio Cristo ali, e Jesus falando com eles, a Bíblia vai dizer que em determinado ponto, quando Jesus abre, quebra o pão, dá a eles, e pega o cálice ali, a Bíblia vai dizer que aí abriu o entendimento deles, e quando eles olharam, Jesus havia, e aí o que um diz para o outro? Mas quando ele expunha as Escrituras, o que acontecia com o coração deles? O coração deles ardia. Esse é o sentimento que Deus tem que ter na nossa vida. Quando as Escrituras ela é exposta, meu coração precisa queimar, precisa arder, precisa trazer algo novo na minha vida. Quer ver outro exemplo bíblico? João capítulo 3. A mulher no poço encontra com Jesus. Jesus pede para ela o quê? Dá-me dessa água. Ela fala: mas como? E começa um debate ali, um diálogo, ele e a mulher. Aí ele fala: se tu soubesses quem é esse que te pede água, se você soubesse quem é esse que te pede água, olha, se você tivesse o entendimento, você não pediria só, sabe, você pediria era rios, porque do teu interior jorrariam os rios, era rios que iam jorrar do seu interior. Entendimento, a palavra. Prosseguindo, versículo 10. Lá no capítulo 8, versículo 10 diz assim: disse-lhes mais, ide. Depois que o povo já tinha ouvido a palavra, depois que o povo tinha se aquebrantado, chorado, sabe, prostrado, reconhecendo o erro, porque a palavra de Deus, ela tem que me dar uma direção, ela precisa abrir meu entendimento, abrir meus olhos. Muitas vezes nós somos confrontados pela palavra, mas ela não traz resultado porque eu não, sabe, eu não quero muito compromisso. Minha vida do jeito que está boa. Versículo 10, o que acontece com alguém que tem um encontro com a palavra? Isso é um dos resultados que precisa acontecer na vida de alguém que tem um encontro com a palavra,
que é transformado pela palavra, amém? Diz assim no versículo 10: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, o quê? É a vossa força. Veja bem, esse texto está dizendo para mim, querido, que depois do povo ouvir a palavra, se aquebrantarem, se arrependerem, eles são instruídos a irem se alegrar, beber, mas porém, preparado ali, não tem, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. A palavra de Deus, sabe o que precisa gerar em nós? Um espírito de generosidade. Diga para a pessoa que está do teu lado: a palavra de Deus precisa gerar na minha vida um espírito de generosidade. Ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa grata, uma pessoa que sabe e reconhece que é Deus que nos proporciona todas essas coisas: o comer, o beber, o vestir, tudo é dele. Essa é a palavra. Outra coisa que eu aprendo dentro desse texto, capítulo 8, versículo 13 e 18, do 13 ao 18, eu vou ler só a primeira parte aqui. Diz assim: e no dia seguinte ajuntaram os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdra, o escriba, isso para tentarem no quê? Nas palavras da lei. Prosseguindo aí, e acharam, o que eles acharam, gente? Escrito na lei do Senhor, que ordená-la pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa no 7º mês. Vai falar aí das festas dos tabernáculos. Sabe o que acontece quando eu começo a esmiuçar as escrituras? Eu começo a desenterrar os verdadeiros tesouros, coisas preciosas que Deus tem para a minha vida, coisas preciosas que Deus deixou ali, para que eu possa estar celebrando a minha vida diante dEle. O povo eles começam a estudar. A Bíblia está dizendo ali para mim, esse texto está me dizendo que eles se ajuntaram para esmiuçar mais ainda a lei. E quando eles esmiuçam, eles acham lá que havia um mandamento, Deus tinha ordenado como uma festa solene, lá em Levítico capítulo 23, a respeito das festas dos tabernáculos. E pasme, sabe quanto tempo já não havia mais as festas? Sabe quanto tempo não tinha mais celebração, mais alegria? Porque festa é alegria, amém? Festa é momento de comunhão, de se alegrar, amém? Mais de 900 anos. Está dizendo ali no texto, se nós continuamos lendo, ó, se você pegar o período de quando foi, ó, 14 e 15, por favor. E diz assim lá no versículo 15: assim publicaram e fizeram passar o pregão por toda a sua cidade em Jerusalém, dizendo: saia ao monte, trazei ramos de oliveira e ramos de oliveiras bravas, né? Ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores aspersas para fazer cabanas, como está escrito. Aí o povo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca o quê? Nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o quê? Desde os dias de Josué. Se você pegar o contexto histórico mais ou menos de tempo, eu sei que eu dei uma olhada, dá mais de 900 anos. Ser uma festa que Deus tinha determinado, tinha dado como festa solene, era para Israel fazer, era para Israel celebrar,
a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Então, quando eu vou para a palavra, que eu começo a estudar a palavra, que eu começo a ver a palavra, e Deus começa a me revelar, nós começamos a descobrir os verdadeiros tesouros escondidos dentro da palavra do Senhor. E Deus quer te revelar essa noite, querido. Deus quer trazer tesouros que talvez você está num entrave na sua vida, e muitas vezes Deus está te falando, mas você quer que o profeta, você quer que fulano, ciclano venha e fale para você. Mas as Escrituras é clara, que temos um tesouro diante de nós. Outra coisa, o entendimento da palavra vai fazer com que nós possamos viver o extraordinário de Deus. O próprio Esdras, o próprio sacerdote, o próprio homem de Deus, que foi usado para trazer esse avivamento, para trazer esse entendimento, para trazer a memória desse povo, o que eles precisavam estarem fazendo, para trazer, sabe, a mudança espiritual, a mudança de comportamento, porque depois que se ouve a lei, depois que se pratica e começa a ouvir a palavra de Deus, o próprio texto que nós acabamos de ler vai dizer que o povo passou a ver o erro e os pecados que eles estavam cometendo. Amém? Outra coisa que eu aprendo dentro desse texto, e eu quero deixar como versículo para a gente encerrar aqui, que eu estou olhando ali naquele meu amigo ali, ele está bem acelerado hoje comigo. Ele está bem acelerado. Quando o Esdras convoca o povo, quando aquele povo se reúne, quando aquele povo se aquebranta, quando aquele povo começa a adorar a Deus, quando aquele povo começa a, sabe, voltar às suas raízes, daquilo que Deus tinha falado com eles. A palavra do Senhor vai dizer, aqui dentro, coloca para mim o 18 aí, prosseguindo aí. E de dia em dia, Esdras leu o livro da lei. Dia em... É só uma vez que eu leio? A leitura eu só faço no domingo, no dia que eu venho na igreja, fecho a minha Bíblia e vou embora. Eu sou participante da palavra só no dia de culto. De dia em dia. Essa palavra ela precisa ser de dia em dia. Nós precisamos, sabe, estar com ela guardada, que nem o salmista falou, dentro do coração. É dia em dia, querido. Muitas vezes nós somos até avivados, tem uma palavra forte, mas chega na segunda-feira, eu não me achego ao Senhor com a palavra, para ler, para ter intimidade, para crescer na graça e no amor de Deus. Aí passa a segunda, nada, nenhum contato. Passa na terça, a palavra de domingo já não está mais surtindo mais efeito, já está mais ou menos ali. Na quarta-feira então nem se fala. Na quarta-feira está só pela misericórdia. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, querido, que esse teu ano de 2026 e diante daqui para frente, será um ano que Deus vai trazer um grande avivamento na tua vida, com intimidade, com leitura da palavra, com jejum, com oração, com coisa extraordinária da parte de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, assim como
foi no tempo do Esdra. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. No texto que nós acabamos de ler, diz que a congregação se colocou de pé. Eu quero declarar que vai ser sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre aqueles que estão distantes, separados, aqueles que por algum momento, sabe, você até deixou de lado, porque você não estava avivado, você não estava com a palavra, você estava frio também, você estava precisando de ajuda. Mas esse ano você vai ser uma labareda, você vai ser um homem e uma mulher cheio da presença e da glória de Deus, porque é assim que nós devemos ser reconhecidos. Nós devemos ser reconhecidos por ser picareta, nós devemos ser reconhecidos porque somos mentirosos, porque eu sou engenheiro, porque eu sou eletricista, porque não, esse título não. Eu não tenho que ser conhecido porque eu tenho a maior cota bancária, não, porque eu tenho um carro que ninguém tem no São Paulo, não. Eu não tenho que ser conhecido porque, eu tenho que ser conhecido como um homem e uma mulher que carrega a glória de Deus consigo. Aleluia, aleluia. Quero te convidar a adorar o Senhor. Você vai adorar com toda a intensidade do seu coração. Você vai adorar com aquilo que você tem de melhor essa noite. Você vai colocar diante de Deus com um coração rasgado, quebrantado, um coração que realmente demonstra que você daqui para frente não será mais a mesma pessoa. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero adorar ao Senhor, irmãos. Como nós vimos aí, o povo se prostrou diante do Senhor, com o rosto em terra, e adorou ao Senhor. Não porque eles tinham prata ali, não porque eles tinham ouro, não porque eles tinham um carro novo, mas sabe por que que eles adoraram? Porque eles tinham a palavra. Aleluia! E a palavra pode gerar tudo: o carro novo, o ouro, a prata.
Quantos estão comigo e estão entendendo? Palavra. Nós somos uma igreja da palavra. A gente, quando vai pregar aqui, já começa a falar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então é palavra primeiro. Mas quando a gente põe a palavra, as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: as demais coisas vão chegar na sua vida. As demais coisas vão chegar. Na verdade, as demais coisas, elas te seguirão e te alcançarão. Em nome de Jesus, elas te seguirão, amém? As demais coisas vão te seguir. A palavra de Deus diz isso. Todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você trouxe o seu projeto de vida? Então levante ele para o alto aí. Em nome de Jesus. Quantos não tem esse projeto ainda? Tem alguém que não tem e que gostaria de ter? Deixa eu explicar, pode abaixar, você que está com... Vou explicar para quem está chegando hoje na campanha, estava viajando, né? Então chegou de viagem e não está entendendo nada. Todos os anos nós temos um projeto que nós apresentamos diante de Deus. Projeto de vida, a gente pede para o Senhor: Senhor, nos ajude a conquistar isso aqui. Então aqui dentro existem espaços, né? Algumas lacunas onde você vai preencher aquilo que você tem como uma meta, como um objetivo para esse ano de 2026. Também tem aqui um quadrinho onde que estão as suas prioridades, e você vai colocar, vai classificar aqui as prioridades na sua vida. Então, leva para sua casa, estude, leia por dentro e por fora esse panfleto, e aí você preenche lá na sua casa. Quantos querem pegar um desse aqui? É só levantar a mão que um obreiro vai levar até você, em nome de Jesus. Mas, mesmo que você ainda não preencheu, levante pela fé para o alto, e nós vamos. Então, olha lá, tem gente pedindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, levante para o alto pela fé, e nós vamos apresentar diante do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, Senhor, onde nós percebemos, ó Deus, que o ano apostólico de Esdras veio para transformar situações. Nós vemos, meu Deus, que o Senhor está promovendo aqui no nosso meio um tempo de avivamento, e não haverá avivamento sem que haja a restauração da tua palavra. Nós queremos colocá-la no lugar que é devido, ó Pai, no centro da nossa vida, no centro da nossa história. A tua palavra é o nosso norte, a tua palavra é o nosso guia, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A tua palavra é o ar que respiramos, a tua palavra é alimento para a nossa alma, a tua palavra é ela que nos purifica, que nos santifica, que nos limpa, Pai, de todo pecado, de toda injustiça. É a tua palavra que nós queremos guardar em nosso coração, para não pecarmos contra ti, Senhor. Então, ó Deus, faça com que esta palavra fique gravada no coração, nas tábuas dos corações, aqui, Senhor, na igreja local, lá em casa, pela internet, onde tiver alguém conectado conosco, que a tua palavra fique impregnada
na alma, no espírito, na mente desse homem, dessa mulher, para a glória e o louvor do teu santo nome. Nós apresentamos agora, Senhor, o nosso projeto, nós colocamos diante do teu altar, nós entregamos a ti, Senhor, o nosso sonho, o nosso plano, aquilo que nós estamos desejando para esse ano 2026, meu Deus, e nós te pedimos, abençoe, nos dê direcionamento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê forças, ó Deus, para alcançarmos cada um desses pedidos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Abençoa o meu projeto, abençoa o projeto do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, que ele se cumpra, Pai, para que possamos ainda este ano testemunhar de que o Senhor, ó Deus querido, que ouviu o nosso clamor, que ouviu as nossas orações durante esses 12 dias, ó Deus querido, que o Senhor é poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar sobre a vida dos teus filhos uma bênção tal que dela advenha todas as abastanças, tudo aquilo que precisamos, Pai, para sobrevivermos, para vivermos em paz, em segurança, em harmonia, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos hoje pelo mês de março, nós abençoamos o mês de março e nós declaramos que este março de 2026 será muito melhor do que o março de 2025, 2024, 23, todos os demais anos anteriores. Nós declaramos que esse será o melhor de todos, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, abençoa os projetos dos seus filhos, que esse ano fique marcado na história da nossa vida como o mês de março, que o Senhor mudou a nossa história, que o Senhor mudou algo, que o Senhor nos apontou para um destino melhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abriu grandes portas, que o Senhor fez grandes milagres, Pai, nas nossas vidas, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que esse mês de março seja inigualável para a glória do teu nome. Nós oramos e já te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode dar a sua melhor salva de palmas.